Olá, senhores alunos. Como hoje nós vamos estudar a soma dos termos de uma PG, eu fiz questão de pesquisar nos livros e apostila e trazer para vocês inicialmente todas as fórmulas que nos permitem calcular exatamente essa soma. A primeira fórmula que eu encontrei é uma fórmula que permite calcular a soma de uma PG finita, mas ela é recomendável quando você não conhece o número de termos a serem somados. Eu também encontrei mais duas fórmulas que também servem para calcular a soma de uma PG finita, mas essas duas aqui seriam recomendáveis quando você não conhece o último termo a ser somado. E existe também uma terceira e última fórmula que serve para calcular uma PG, a soma de um termo de uma PG infinita e decrescente. Só que essa daqui é uma fórmula única, mas que serve exatamente com essa intenção de calcular a soma de infinitos termos. Para quem muitas vezes não tem uma boa memória, decorar fórmulas tão parecidas com essa torna-se realmente um trabalho bastante ingrato. Então vamos tratar de limpar um pouquinho e facilitar o trabalho de vocês. Nesse caso aqui do meio, como existem duas fórmulas para a mesma intenção de calcular a soma dos termos de uma PG finita quando não se conhece o último termo a ser somado, como são duas fórmulas, vamos eliminar essa daqui e vamos ficar somente com essa. Então repare que agora nós reduzimos a 3 a quantidade de fórmulas que você tem que decorar para saber a soma dos termos de uma PG. Mas se você aguentar até o finalzinho da aula, eu vou mostrar lá no finalzinho da aula que somente essa daqui já seria o suficiente para fazer exatamente o que a do meio e aquela do lado direito faz, mesmo essa última aqui sendo somente recomendável para uma PG infinita. Mas isso nós vamos dizer lá no finalzinho da aula. De início, eu vou mostrar a vocês como é que se aplica essa fórmula, essa outra fórmula e essa fórmula. Se é do seu interesse, preste bem atenção nesse primeiro exercício. O primeiro exercício de hoje, ele pede para você somar 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 até chegar em 2048. É bem verdade que você poderia fazer essa conta no braço. Pega e conta mesmo no dedo, numa calculadora, você chegaria facilmente à resposta. Só que essa não é a intenção dessa nossa videoaula. A intenção dessa nossa videoaula é mostrar a vocês como é que a gente usa as três fórmulas que eu listei no início dessa nossa aula. Essas duas que servem para PG finita e essa única que serve para uma PG infinita e decrescente. No nosso caso aqui, 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, trata-se de uma PG, só que ela começa em 1 e termina em 2048. Portanto, trata-se de uma PG finita. Se ela é uma PG finita, essa fórmula de baixo não nos serve. Ela só serve para PG infinita e decrescente. Então, isso aqui podemos jogar fora. Ficamos agora em dúvida qual dessas duas é que eu vou ocupar, porque ambas servem para a PG finita. Só que nesse caso, repare bem uma coisa. Eu sei que é um primeiro termo, eu sei que é um segundo, que é um terceiro, ele vai até 2048, mas eu não sei, por causa desses pontinhos, eu não sei quantos termos eu vou somar. Ou seja, eu não sei o valor desse N. Como eu não sei o valor desse N, eu digo que dessas duas fórmulas que estão sendo apresentadas aqui, aquela de cima parece ser a mais viável. Então vamos deixar isso aqui de lado e vamos pegar essa fórmula de cima e colocar os dados que nós temos aqui nessa PG dentro dessa fórmula, onde esse A1 vermelho eu substituo por 1, esse AN, que é o último termo, eu substituo por 2048, sem precisar saber quantos termos eles têm. No lugar da razão, já que de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8 vai dobrando, a razão é igual a 2. Então, na próxima linha, no lugar do A1 eu escrevo 1, no lugar do AN eu escrevo 2048 e no lugar da razão eu escrevo 2. Agora é só fazer a conta e não errar. 1 menos 2 dá menos 1.
Esse menos 1 embaixo vai trocar todo o sinal do de cima. Então, na linha de baixo, no lugar de mais 1, eu escrevo menos 1. No lugar desse menos, eu escrevo mais, e 2.048 vezes 2, 4.096. E agora, 4.096 tira 1, eu tenho que a soma dá 4.095. Está aqui explicado quando é que é conveniente nós aplicarmos a primeira fórmula que nós vimos no início da aula. Agora, vamos mostrar os outros dois casos. Acompanhe agora o segundo exercício. Agora, nesse exercício, ele fala que em um determinado país, o número de casos de gripe suína aumentou de semana por semana na razão de 2. Ou seja, o que ele está dizendo é que de semana para semana, os casos de gripe suína dobraram. E começou com quantos? Começou com uma única pessoa e ele quer saber, após 16 semanas, ele quer saber quantas foram as pessoas que tiveram esse tipo de contaminação. Ah, entendi. Diz, então, nesse determinado país, que a gripe suína, em primeiro lugar, atingiu uma única pessoa. Depois de uma semana, teve o dobro, 2. Depois de mais uma semana, 4, 8 e assim por diante, até chegar no A16. E o que esse exercício está querendo? Ele está querendo saber quanto é que vale essa soma. Ora, 1, 2, 4, 8, na realidade é uma PG. Para somar os termos de uma PG, nós vimos no início da nossa aula de hoje que nós temos 3 possibilidades de fórmula. Só que nesse caso, é uma PG que começa em 1 e termina em A16. Portanto, trata-se de uma PG finita. Essa fórmula aqui é só para infinita, então essa fórmula aqui não nos serve. Ficamos então agora para definir qual dessas duas que eu vou utilizar, a de cima ou a de baixo. Nesse caso, eu conheço o primeiro termo, eu conheço o segundo, conheço o terceiro, mas eu não conheço o último termo, que é o A16. Então, eu não conheço o valor do AN. Então, o que eu vou dizer para vocês, que essa fórmula de cima é mais inconveniente, vai dar mais trabalho eu usá-la nesse exercício. Então, eu vou preferir usar a de baixo, que vou fazer uns cálculos mais rápido. Pega essa fórmula de baixo, escreva aqui e repare uma coisa, ela é mais rápida porque você já tem o primeiro termo, que é 1, você já tem a razão, que é 2, porque dobra de semana por semana, e você já tem o N, que é a quantidade de semanas que você quer somar. Repare então que eu tenho todos os elementos para ser aplicados nessa segunda fórmula. E a gente calculando isso daqui, se no lugar de A1 eu colocar 1, no lugar da razão eu escrever 2, no lugar de N 16, eu entendo que vai dar o seguinte, 1 menos 2 vai dar menos 1 embaixo. Esse menos 1 embaixo vai fazer com que o sinal lá de cima troque totalmente de sinal. Então, no lugar de menos 2 elevado a 16, eu vou escrever mais 2 elevado a 16. No lugar de mais 1, eu vou escrever menos 1. E essa é a resposta que eu devo dar para esse examinador que pediu a quantidade final, ao final de 16 semanas, quantas pessoas foram infectadas pelo caso da gripe suína. Está aqui. Então, já estou mostrando para vocês a segunda fórmula de aplicação da soma dos termos de uma PG. Vamos agora para a última fórmula. Observe agora o próximo exercício. O próximo exercício da Universidade Federal do Ceará, ele pede para você achar o valor de x, sabendo-se que x somado com x sobre 3, somado com x sobre 9 e assim por diante, até chegar realmente ao infinito, e ele diz que essa soma vai dar igual a 60. Ora, aqui também nós temos uma soma, e é uma soma de termos em PG. De novo, eu me vejo na condição de ter que escolher uma dessas 3 fórmulas que foram apresentadas. Só que nesse caso, o primeiro vai para o segundo, vai para o terceiro, mas esses pontinhos aí está dizendo que isso aí continua indefinidamente. Portanto, trata-se de uma PG infinita. E melhor do que infinita, ela é decrescente. X dividido por 3, x dividido por 9. Ela é infinita e decrescente. Portanto, essa fórmula aqui não serve porque só serve para PG finita. Então, só serve essa daqui, que é aquela que tem a PG infinita e decrescente. Então, eu vou pegar essa fórmula e trazer para cá a fórmula. Pronto.
Essa forma usa o primeiro termo, que eu sei que é x, usa a razão. De um elemento para outro, está diminuindo 3 vezes. Se está diminuindo 3 vezes, quer dizer que a razão é 1/3. Então, no lugar da soma, eu sei que a soma está dando 60. Então, aqui eu vou escrever a soma está dando 60, o primeiro termo é x e a razão é igual a 1/3. Pronto. E agora, olha o que tem. 1 menos 1/3, se você fizer a conta, vai dar igual a 2/3. E agora o que você vai fazer? Vamos multiplicar em cruz. Se você multiplicar em cruz, você vai encontrar o x como sendo 60 vezes 2/3. 60 vezes 2/3 simplifica 60 com 3 dá 20. 20 vezes 2 vai dar x igual a 40. Que nós encontramos o valor de x para a Universidade Federal do Ceará utilizando essa fórmula. Que, de novo, é bom acentuar. Ela vale para PG infinita e não serve só infinita. Tem que ser infinita e tem que ser decrescente. Agora, para finalizar essa nossa aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês um exercício curioso que eu já vou adiantando para vocês, que vai dar uma soma de uma PG. Mas soma de uma PG é aquilo que nós estamos estudando hoje e eu disse a vocês que você deveria decorar 3 fórmulas. Mas tem muita gente que não gosta de decorar muita coisa. Se você é desses que não gosta de decorar muita fórmula, o que eu estou tentando te convencer que você dessas 3, basta decorar a de cima, que ela serve para resolver esse exercício e todos os exercícios anteriores que nós já fizemos nessa aula de hoje. Repare o que esse exercício está dizendo. Esse exercício está dizendo que um rapaz apaixonado, ele marcou o encontro com uma menina que não apareceu ao encontro. Mas ele não sabia disso. Sabe o que ele fez? Ele viu que a menina não apareceu e resolveu esperar inicialmente 60 minutos por essa menina que estava atrasada. Mas, hora que venceu os 60 minutos, ele resolveu esperar mais metade do tempo vencido. Ou seja, depois de esperar 60, ele esperou mais 30. Vencidos os 30 minutos, ele resolveu esperar mais 15. Vencido 15 minutos, ele esperou 7,5. A cada tempo vencido, ele foi esperando metade, 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 assim por diante. Acontece que diz o problema que esse rapaz, ele cumpriu a palavra dele, que ele começaria esperando a menina por 60 minutos e a cada tempo vencido ele esperaria mais metade e até chegar ao finalmente. E o exercício está querendo saber quanto tempo que esse rapaz ficou esperando por essa menina, se ele cumpriu a palavra dele de fazer exatamente esse tipo de espera. Ora, gente, 60 chega em 30, ou seja, foi para metade. 30 para 15 foi para metade. Isso aqui é uma PG. É uma soma de uma PG, cuja razão é igual a metade, porque de um elemento para outro há sempre realmente uma diminuição para metade. Então, esse daqui seria um caso de uma soma de infinitos termos. Portanto, seria o caso de nós aplicarmos essa forma. Só que eu vou mostrar para vocês que nesse caso e em todos os anteriores, você não precisaria dessa fórmula e nem tampouco dessa daqui. Ah, mas essa daqui serve também para PG finita? Com toda certeza serve. Esta única fórmula serve para você resolver os problemas que nós já resolvemos hoje. Querem ver? Pega essa fórmula, coloca aqui. Pronto. Essa fórmula é a única que você pode decorar. Olha agora o que você vai fazer. Aqui tem a 1, tem a n, tem razão. Então, olha aqui que nós vamos escrever, gente. Eu vou escrever assim. No lugar do A1, é o primeiro tempo que ele esperou, 60 minutos. Só que acontece, de 60 foi para 30, foi para 15, foi para 7,5, 3,75. Se isso aqui vai indo até o infinito, pode ter certeza que o enésimo termo, ou seja, o último termo, vai ser um número igual a 0 ou pertíssimo de 0. Vamos escrever aqui como sendo 0. E a razão é meio, porque de um tempo para outro diminui-se para metade. Se você fizer essa conta, 0 vezes meio dando 0, então vai ficar 60 dividido por 1 menos meio, que é meio. 60 dividido por meio, senhores, vai dar 120 minutos. Então repare que embora essa PG seja uma PG infinita e decrescente, eu consigo fazer o cálculo baseado em uma única fórmula. Mas o que você não pode fazer é o seguinte:
E se por acaso esse rapaz apaixonado quiser esperar inicialmente 60 e ao tempo vencido dobrar? Ou seja, se ele vai fazer assim, primeiro espera 60, depois espera 120, depois espera 240 e assim por diante. Isso aqui é uma PG, só que tem uma coisa. Não venha pedir para que eu calcule essa soma, porque essa soma é de uma PG infinita. Nenhuma das três fórmulas vai nos permitir calcular isso aqui, porque isso aqui aumenta indefinidamente, portanto, o cálculo dessa soma não dá para ser feito. Então, esse exercício é um exercício que não dá para ser feito, mas espero que vocês tenham entendido todos os exercícios que podem ser feitos por uma das fórmulas que nós apresentamos hoje para a soma dos termos de uma PG. Eu espero vocês em outra oportunidade. Até mais!